Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí. Meu nome é Milena Faneco e hoje estou falando diretamente aqui de Ribeirão Preto, do RH 4B Experience. Estou aqui com o Luiz Vieira, que é Head de Tecnologia e Inovação da Alcance, tem mais de 13 anos de experiência em telecomunicações e projetos de transformação digital e vai nos ajudar a entender o que a tecnologia tem a ver com RH. Prazer, Luiz, seja bem-vindo. Muito prazer, é uma honra estar aqui com vocês hoje nesse podcast. Que bom, que bom. Vamos lá, então, tem algumas perguntinhas aqui, ó. Como a tecnologia pode apoiar o RH na transformação cultural e estratégica das empresas? A gente vem de um cenário, né, quando a gente costuma dizer, falar de tecnologia, eu costumo frisar bastante que ela é uma ferramenta agregadora, né? Ela é uma ferramenta que vai substituir. Então, para o RH, a gente consegue trazer muitas informações, né? A gente consegue trazer agilidade e facilidade na comunicação. Né? A gente consegue cada vez mais adicionar ferramentas, criar portfólios digitais, fazer com que o RH, né, estratégico, acelere essa informação para o colaborador e para a diretoria estratégica da empresa. Muito bom. Você consegue dar alguns exemplos práticos para a gente de que tipo de tecnologia e exatamente qual produto de RH ele está impactando? Hoje a gente pode trazer, na parte principalmente, né, de recrutamento e seleção, a gente pode trazer diversas ferramentas, né, como o ChatGPT, Gemini, que quando a gente vai fazer um recrutamento e seleção, a gente precisa de uma base, né? O que seria essa base? Informações básicas. Perfil, requisitos. Isso, exatamente. E geração de dados, né? Para fazer o que todo mundo chama de analytics. Então, a gente consegue trazer tudo isso, concentrar no banco de dados e ficar fácil cada vez mais para o operador da área de RH, também para o colaborador. É o que a gente chama de preenchimentos automáticos de formulário. Para quando você conseguir fazer as pesquisas, né? Dentro das plataformas, né, como Solids, essas plataformas mais de mercado, você já consegue fazer uma análise 360 de todo o colaborador. Muito bom. Agora, e daí você dá mais agilidade, mais produtividade, e o colaborador do RH, ele fica muito mais disponível para a estratégia. Exatamente. Né? Cada vez mais, dentro do papel, né, a gente costuma dizer que dentro do papel da transformação digital, a gente traz cada vez mais, né, aquela questão não só do papel, né? Ah, não é mais aquela questão do papel. Sim, a gente está tirando o papel, estamos levando para o digital, mas também deixando com que a área de RH, praticamente todas as áreas da empresa, pensem estrategicamente. Sim. E deixando ali a parte funcional, né? O que é a parte operacional bruta? É realmente olhar para como que eu vou colocar um feedback. Então, assim, a partir do momento que você coloca um feedback dentro de uma plataforma, automaticamente você já tem um dado bruto ali tratado, que você consegue puxar a vida de todo colaborador ali. Fica muito mais prático, né? Fica muito mais prático, com certeza. Agora, eu tenho uma pergunta muito mais voltada para aquelas pessoas que ainda carregam o estigma de que a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana e o trato humano, né? Então, você acredita que a IA ela pode desumanizar a gestão de pessoas? E se sim, como que a gente evita esse risco? Vamos lá. Quando a gente fala de IA, eu costumo dizer que eu acho que as pessoas têm uma visão um pouco errônea nesse sentido, né? Por quê? A IA, ela não pensa, né? Ela não tem o fator conhecimento. Ela tem o fator resposta. Então, o que as pessoas têm que começar a enculturar? Se tornarem prompts, né? Dentro da área de inteligência artificial, o que são os prompts? São as perguntas feitas à IA. Porque a IA, ela é um computador rápido que te dá as respostas. Ela te ajuda a organizar pensamentos, ela não pensa por você. Então, dentro do RH, e de todas as áreas, né, de tecnologia e do nosso cotidiano, os medos que as pessoas têm, às vezes, de achar que a IA vai substituir o humano, não, ela vai deixar, né, eu costumo usar o exemplo lá no agro, né, no agro a gente teve esse exemplo, quando veio a mecanização, né, Sim. aquelas colhedeiras de canas e tudo mais, e todo mundo, eu sei porque, né, eu sou de família humilde, meu pai era caminhoneiro, então a gente falava isso, meu pai falava, mas o pessoal vai perder emprego, não, a pessoa do agro se profissionalizou, aumentou o seu ticket e elas dirigem as colhedeiras.
Ou Então, seja, elas desenvolveram novas habilidades. A fotografia digital. exatamente. Então, isso é muito importante. Quando a gente traz esse cenário para a inteligência artificial, é a mesma coisa. Então, a gente vê cada vez mais, né? E nós, entusiastas da tecnologia, a gente leva o quê? Se tornem prompts. Por quê? Os prompts são o futuro. Então, são como eu vou perguntar para a IA e como eu vou obter a resposta. E a IA ela vai basicamente fazer o operacional. Aquilo que você mencionou no passado, que foi realmente a gente vai trazer cada vez mais qual a questão de que a gente vai se tornar o perguntador. Então a IA, ela é um complemento, ela sempre vai ser um complemento. Eu acho perfeita a sua colocação, e daí eu tenho uma outra provocação, que é como se tornar um bom perguntador. Porque senão você vai lá, você pede alguma coisa para a IA, ela vem com uma resposta, mas não é aquilo, daí você faz outra pergunta para a IA, continua não sendo aquilo. Quando você vê o tempo que você gastou criando perguntas para a IA, já é o tempo que você faria sem a ajuda da IA. Exatamente. Existem alguns perigos e cuidados, né, quando a gente vai organizar os pensamentos para perguntar para a inteligência artificial. Eu costumo construí-la em 3 pilares. Primeiro, o que eu quero, depois o como eu quero e depois, no final, a conclusão. Então, primeiro, o que eu quero da IA? Eu quero que ela me ajude a entender como eu vou resolver um processo. E aí, como que eu quero que esse processo aconteça? Aí eu vou me policiando e levando a IA até o resultado. Então, assim, eu costumo dizer que isso é um fator muito peculiar das pessoas, realmente. Como que eu vou perguntar para a IA? Aí é aquela didática antiga, né? Como que eu vou perguntar para o professor para mim poder entender para responder na prova? Acaba sendo a mesma coisa. Entendi. Tem método. Tem método. Muito bom. Agora, você se posicionou aqui como entusiasta da tecnologia, Sim. né? Qual inovação tecnológica mais te empolga quando a gente pensa em RH do futuro? Temos algumas inovações acontecendo, principalmente na área de tecnologia, mas o que mais me empolga em inovações para a área de RH sempre são aquelas que facilitam a clareza entregue para tanto o colaborador quanto a pessoa que está ali dentro do RH. Então a gente tem algumas inovações acontecendo que não são, eu costumo dizer, né, inovação ela não tem só a ver com tecnologia, né? Para mim inovação é um cenário muito amplo. Não existe mais aquela questão de vamos inventar a roda, tudo mais, não. Inovação é tudo aquilo que a gente consegue fazer de uma forma diferente que eu não faço dentro da minha empresa. Inovação incremental, pô. Exatamente. Então, no RH estão vindo algumas inovações, como, por exemplo, algumas plataformas estão trazendo a questão da IA direcionar diretamente o colaborador através da parametrização que você coloca. Então, a IA ela vai conseguir, digamos como assim, amplificar esse padrão de atendimento e potencializar para não deixar o colaborador ali às vezes preocupado com uma situação, às vezes sem um feedback. Em qualquer fase da jornada do colaborador na empresa? Exatamente, em qualquer fase. Digamos que o colaborador trocou de mercado, trocou de setor dentro da empresa. Então vai ter, além do colaborador dentro do RH estratégico acompanhando, tem também a IA dentro da plataforma acompanhando o dia a dia. Então a gente costuma dizer que quanto mais a gente lida com pessoas, né, quanto mais clareza para o colaborador, mais você consegue... E que tipo de entrega essa tecnologia proporciona? Então, ele acompanha toda a trajetória, toda a experiência do colaborador na empresa. E qual que é o analytics disso? Qual que é o indicador disso também? A gente tem alguns indicadores, né? E aí os expertises de RH vão saber falar mais que eu. Mas que eu acho que o fator principal, o indicador mais preocupante que é o turnover. Turnover. E você consegue olhar para o turnover de forma mais sucinta a entender o que realmente está acontecendo com aquele colaborador. Ou que está levando aqueles indicadores tão altos, ou tão baixos, ou neutros. Muito bom. E a gente falou de indicador, tá trazendo dados. Nunca se falou tanto de dados, né, Luiz? A gente está falando bastante, né? O que antes a gente não falava, agora está falando tudo agora, né? E está atribuindo a dados também uma característica do RH estratégico, da comunicação estratégica, e ele é só mais um elemento, né? Então, a minha pergunta para você é como que a gente equilibra o uso de dados
para decisões das pessoas, sem reduzir talentos a números, sabe? Sim. Isso é um grande desafio, eu acho que desde os tempos primórdios que... Mas eu acredito, tá, o crescimento exponencial da área de dados dentro de uma empresa, ela vem sendo construída exatamente para termos decisões cada vez mais assertivas. Então, eu não tenho essa objeção no sentido de que, assim, a gente vai tratar números e não vamos tratar pessoas. Porque eu vejo que a tecnologia dentro do RH, ela está simplesmente trazendo ao contrário. Eu estou levando mais dados sobre pessoas para dentro dos números. Então, a gente cada vez mais vem trazendo que, antigamente, a gente tinha posturas de olhar só para números. Por quê? Não tínhamos ferramentas tão rápidas de tecnologia. Não tinha. Agora, como hoje temos ferramentas mais rápidas de tecnologia, nós conseguimos trazer com que números sejam analisados junto com duas pessoas. Porque eu vejo que, né, o RH estratégico ele vem sendo muito mencionado hoje, muito mais fortemente do que antigamente, dentro das direções das empresas e tudo mais. Com certeza. Mas ainda, eu não sei se você sente isso, mas eu ainda sinto que as empresas elas não estão conseguindo dar esse passo para o estratégico. Elas ainda são tomadas por uma operacionalização do RH muito grande e não estão conseguindo avançar, sabe? Elas têm a intenção de avançar, isso está muito claro, a intenção está lá. Mas é como que eu dou esse primeiro passo, esse segundo passo, e eu convenço lá em cima, né, quem caneta, de que os processos precisam tomar um novo rumo. Sim. Existem algumas metodologias, existem algumas estratégias que a gente costuma dizer que é o seguinte: quando a gente vai entregar valor, independente da situação, a gente tem que realmente entregar um estudo, e a gente vê que cada vez mais essa questão de perfis, né, executor, comunicador, planejador e analítico, ela faz muito parte desse dia a dia, né? Sim. Porque se a gente tem lugares que tem muitos executores, a gente tem pouco planejamento analítico. Então, acho que a primeira coisa dentro do papel do RH estratégico é fazer esse balanço dentro da empresa, para aí sim o RH começar a olhar para poder convencer a diretoria, né? Ter as pessoas certas nos lugares certos. Isso. É disso que você está falando. E eu costumo dizer que é o seguinte, né? Isso em qualquer área dentro da empresa, né? Temos que vender as nossas propostas, né? Assim como inovação. Todas as inovações hoje no mercado, elas são vendidas para alguém. Seja para diretores, para CEOs, para departamentos de governos, para o próprio mundo. Então, eu acredito que cada vez mais os RHs estão vindo, estão se estruturando, Sim. Profissionais estão procurando mais esse estratégico para poder, assim, conseguir vender isso para as empresas, para assim ela conseguir dar o próximo passo. Perfeito. Eu acho que essa sua frase é o gancho para a próxima pergunta, né? Que é de que forma o RH pode se preparar para lidar com essas mudanças trazidas por essas tecnologias disruptivas, como a IA generativa, por exemplo. Sim. Falar um pouco hoje ali na palestra sobre realmente transformação digital. E a gente sabe que pessoas estão no centro da transformação digital. Sim. E quando a gente fala de transformação digital, a gente não fala só do quesito tecnologia, mas a gente fala assim como transformar realmente a vida e os processos de uma empresa. Então, essa questão da IA generativa, os RH, eu vejo que cada vez mais, né, eu venho alinhando isso muito com o Galbis, que é a questão trazer a tecnologia cada vez mais para o dia a dia dentro do RH. Primeiro, essa inculturação dentro do RH, para aí sim o RH conseguir trabalhar. Porque a gente vê que ainda é novo para o RH, né? Tecnologia, IA, isso é novo, porque o RH vem, né, de uma coisa mais antiga, assim como a área das indústrias também. Sim. Então, acho que o maior desafio hoje para o RH é realmente se profissionalizar em tecnologia especificamente. E além disso, né, complementando isso que você trouxe, como que a gente traduz isso para quem está na base, para os nossos colaboradores, para que a transformação digital ela venha como um valor mesmo e não com resistência. Porque quando você fala transformação digital, é muito comum as pessoas resistirem Sim. a ela, né? Talvez porque elas não se enxerguem no processo, talvez porque elas não entendam qual é o benefício de fato que isso vai trazer para ela, talvez, sabe aquele estigma de que sempre deu certo assim, por que vai mexer nisso, Exatamente, né? Vai mexer nisso porque quais são os valores, né? Quais são os benefícios que isso vai trazer em termos de resultado, em termos de facilidade de trabalho para o colaborador, de novas habilidades, enfim. Acho que tem um papel importante aí também de
de traduzir o que é essa transformação digital e o que isso vai, e no que isso vai beneficiar a empresa e individualmente o colaborador, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Um dos principais pilares dentro da transformação digital é a gestão de mudança. Sem dúvida. A gestão de mudança dentro da transformação digital, ela é um dos pilares E cruciais. ela começa antes. E ela começa bem antes, né? Então, eu costumo dizer que transformação digital dentro de um cenário de uma empresa, ela é necessário um comitê, ela é necessário olhar para todas as áreas, e o RH ele tem que Ouvir as pessoas, se tornar mais ouvintes, porque a gente sabe o quanto é difícil nós sairmos da nossa zona de conforto, Sem né? dúvida. Acho que todos nós, todos né? nós, Todos nós. nós. Então, quando a gente torna-se isso mais leve, a gente consegue uma aderência maior. Com certeza. A gente consegue com que as pessoas não sejam tão resistentes às mudanças dentro da transformação digital. É isso, sobre isso, perfeito. E você acredita que ela precisa começar, então, pelo RH para poder criar essa cultura dentro da organização? Que nada mais é do que isso que a gente acabou de falar, basicamente, né? De que é como que a gente traduz, como que a gente quebra a resistência, né? E você trouxe uma questão importante, que não é só a tecnologia em si, mas é todo o contexto que circunda, né? Sim, eu costumo dizer que a cultura de inovação dentro de uma empresa, e de novo, né? Vamos dizer, inovação é muito amplo. Não é só sobre tecnologia, é sobre você fazer algo que você não faz hoje. É você inovar dentro do seu processo. Tem comportamento Tem aí comportamento, também, né? muito comportamento. Então eu acredito que inovação ela é cultura e ela é muito mais dentro do RH. Então, inovação tecnológica, ela é muito do lado técnico, mas a inovação em si, o espírito de inovação dentro de uma corporação, ela é 100% do RH. Muito bom, Luiz. A gente está caminhando para o finalzinho, mas antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo, sobre transformação digital, sobre quebrar essa resistência, de dar espaço para o novo, de mudar a chavinha, sabe? Sim. E, por favor, fique à vontade. Bom, pessoal, minha opinião, meu desejo a todos é que vocês entendam que tecnologia é complemento, não é substituição. E que vocês conseguem evoluir muito mais utilizando a tecnologia pró de vocês do que propriamente contra vocês. Então, abrace a mudança e vão ser felizes. É isso aí. Muito obrigada, Luiz. Muito Espero obrigado, que viu? a sua palestra seja um Tá bom. show. Tenho certeza que vai ser. Obrigado. Arrase e um bom evento para você. Muito obrigado, Obrigada. Viu?